Então, até 2017, eu tinha um emprego e empreendia. Então, até 2017, minha vida foi assim. Eu tinha um emprego e empreendia. Em 2017, me tornei empreendedora 100%. Só que meu caso foi diferente do seu. Então, quando eu saí da faculdade, eu entrei para a pós de nutrição clínica funcional, presencial. E eu já trabalhava. E eu trabalhava numa empresa que eu trabalhava todos os sábados, de 8 ao meio-dia. E não existia flexibilidade, mesmo que para eu estudar. E eu era nutricionista clínica ambulatorial, eu fazia atendimentos. Então, isso pro meu atendimento... Ia agregar muito, com Ia certeza. agregar muito. Mas eu não era liberada. Então, as aulas eram sábado e domingo, o dia inteiro. Pesadaça, né? Tipo, bioquímica na veia. Sim. E eu perdia sempre a parte da manhã. E eu trabalhava e eu tinha meu consultório. Então, assim, eu trabalhava para um caramba. E aí, ainda assim, para não ficar só naquela obesidade de conteúdo, eu sempre me organizava desse jeito. E aí eu tô falando isso daqui pra você que faz uma pós ou faz um curso. Ok, você está consumindo um conteúdo, você está recebendo a informação. Isso não necessariamente é ser autodidata. Você está recebendo, tem alguém para guiar o seu ensino e você está aprendendo. Agora, como você se organiza para transformar isso em prática? Aí eu vou falar como que eu fazia, tá? Tem até vídeo no YouTube que eu explico, conto. Então, inclusive, sou super apegada às minhas apostilas que até hoje eu não joguei fora. Então, eu me preparava assim, ó. Tinha lá... Cada final de semana, era uma vez por mês, era um módulo. Então, tinha um grande assunto ali. Eu já me preparava. Naquela época não tinha essa coisa linda que eu amo de paixão, que é o iPad, né? Menos tecnologia. As pessoas não costumavam muito levar computador. Uma ou outra levava. Eu não levava meu computador, não. Devia levar, mas não levava. Aí tá. Eu pegava, eu imprimia todos os slides da minha apostila, usava minhas canetinhas coloridas e meus post-its. E à medida que eu ia aprendendo tudo que eu tinha de insight, porque como que eu tentava aprender? Além de entender a via bioquímica, as coisas, eu fazia insight, eu fazia link com os casos clínicos, com os meus pacientes. Então, cada vez que eu lembrava de um caso clínico, de alguma coisa, eu fazia post-it e falava, eu tenho que testar isso, isso, isso e essa conduta com fulano. Então, a capa das minhas apostilas eram todas de testes e de condutas que eu ia aplicar com os meus clientes. E não só isso eu fazia. Geralmente, eu separava a segunda-feira. Por quê? Eu trabalhava, mas eu trabalhava... Até 2013, eu trabalhava só 4 horas por dia. Então, eu trabalhava na parte da manhã... Não, mentira, eu trabalhava de tarde. Eu trabalhava de 4h30 às 8h30. Então, eu tinha consultório... geralmente de manhã até de tarde, e atendia, e ia pra trabalhar no ambulatório de 4h30 às 8h30, e às vezes atendia de noite, enfim. E aí eu separava esse tempo que eu tinha entre estudo e atendimentos. Quando era segunda-feira depois da pós, minha agenda estava fechada. E eu ficava o quê? Eu usava a segunda-feira para construir conteúdo. Então foi assim que eu criei, por exemplo... o negocinho de sinais e sintomas que existe até hoje dentro da Numax. Foi assim que eu criei um monte de protocolo e orientações pra já colocar, pra organizar, tipo assim, vai. Eu construía raciocínio clínico, sabe? Tipo, se o paciente tem esse, como que eu posso fazer? Eu transformava tudo em ou orientação pro paciente ou em conduta pra eu lembrar do que eu tenho que fazer e pra eu aplicar aquilo com os meus pacientes. E isso pra mim, linda, foi, creme de la creme. Gente, eu gostava muito, né? Tipo, eu sempre gostei muito dessa parte da bioquímica e tal, dessas coisas. Então, isso me diferenciou muito das minhas colegas na época, porque era a 4ª turma de Belo Horizonte, então, tipo assim, ninguém nem sabia o que era isso naquela época. E eu aplicava real. Então, assim, eu tive casos clínicos, porque eu não fiquei só aqui. Eu levei isso muito para a prática. Então, agora o ponto é, o que você está fazendo com o que você aprende, linda? Tá guardando na gavetinha ou tá transformando em conduta e resultado dentro do seu consultório? E eu acho que isso é o ponto em relação a conduzir e organizar nosso tempo depois que a gente se torna profissional. Porque eu acredito assim,
a gente precisa ter uma rotina geral, né? Tipo, por exemplo, nutricionista, profissional de saúde. Tem todos os meios, igual você fazia, ia no congresso, fazia curso, não sei o quê. Ok, isso tem que estar lá, tipo, faz a sua agenda. Na hora que estiver fazendo planejamento anual, faz tudo que você quer ir no ano. Mas ali, no dia a dia, no arroz com feijão, quando a nutricionista tem nicho, tá com as coisas todas específicas, eu acredito que ela tem que buscar a informação de um jeito mais pragmático. Tipo assim, ó, tenho esse caso. Preciso entender um pouco mais sobre isso. Vou buscar informação sobre isso. Vou coletar artigo, vou entender, vou ver o que as pessoas estão falando. Então, assim, quando não é curso, no seu dia a dia, você tem que alinhar isso com a sua prática, com o seu dia a dia, com o que tá chegando pra você. Então, por isso que essa parada do nicho ajuda muito em produtividade e performance também.